O Conselho Federal da OAB e as seccionais da entidade se reuniram com membros do Conselho Nacional de Justiça, representantes da advocacia. No encontro, foram esclarecidos os principais problemas enfrentados pelos advogados nos sistemas de justiça de cada estado do país. Tema recorrente entre as seccionais, o alto valor das custas judiciais foi um dos assuntos debatidos durante a reunião entre presidentes de seccionais e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que a entidade busca uma uniformização que equilibre o valor das custas, tornando-as mais acessíveis ao cidadão. Segundo ele, o alto percentual das custas judiciais afeta o acesso à justiça. Para se ter uma ideia, no estado do Piauí, o teto para custas está estipulado em R$40 mil. Já na Paraíba, aproximadamente 90% das ações tramitam com assistência judiciária gratuita. Esse é um tema que é recorrente na nossa seccional. Desde muito tempo que nós lutamos para que essas custas elas sejam pelo menos mais sociais. Nós somos um dos estados mais pobres da federação e na contramão a Paraíba tem as custas mais elevadas de todo o Brasil. Nós tivemos já com outros conselheiros do CNJ, exemplo do Dr. Jefferson e Dr. Jorge Hélio, que estiveram na Paraíba e tomaram parâmetros para que se fizesse um estudo nacional. Esse documento, foi elaborada uma resolução que está em tramitação perante o CNJ. E qual a reivindicação da Paraíba? A reivindicação de que seja levado logo a plenário, que seja julgada essa resolução e que seja determinado aos estados para que se tenham umas custas, pelo menos, mais acessíveis. De acordo com o conselheiro Fabiano Augusto Martins Silveira, atualmente há um procedimento em curso no âmbito do CNJ sobre o tema. Há um procedimento em curso no Conselho Nacional de Justiça que trata da possibilidade de uniformização das custas. Por que esse é um tema tão sensível? É sensível porque, se os valores são abusivos, nós estamos, na verdade, impedindo o acesso à justiça de milhões de pessoas. Então, nós devemos encontrar um equilíbrio, porque o sistema de custas, evidentemente, ele serve também para ajudar a manutenção dos tribunais, da justiça brasileira. Então, nós não podemos tolerar discrepâncias absurdas, como nós temos noticiado no estado da Paraíba, no estado do Piauí, com valores altíssimos, e isso significa uma prevalência do interesse do Estado, ou seja, custear os seus serviços, contra o interesse da população. Outro assunto debatido na reunião foi a questão do funcionamento dos tribunais em 2 turnos. O judiciário de alguns estados tem mudado o horário de atendimento dos tribunais para uma forma ininterrupta. Para o presidente da Ordem, o trabalho em 2 turnos proporciona celeridade na tramitação dos processos, beneficiando o cidadão e a advocacia. O conselheiro federal da OAB pelo Piauí, José Norberto Lopes Campelo, destacou a necessidade da criação de um padrão mínimo na justiça do país. Nós temos algumas funcionando de maneira satisfatória e outras sem funcionar de modo algum. Isso precisa ser do conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, porque consideramos, inclusive, que é talvez o seu papel mais importante, não só na questão correcional, mas de padronizar a justiça brasileira num patamar minimamente satisfatório para toda a sociedade. O conselheiro do CNJ, Emanuel Campelo, falou da importância da iniciativa da Ordem em reunir advogados e membros do Conselho. Segundo ele, o encontro aproxima a justiça da realidade vivida pela advocacia. O que nós tentaremos fazer é levar essas sugestões ao Conselho e tentar debater em sessão administrativa e ver que medidas nós poderemos tomar para solucionar esses pontos de crise. Eu acho que é importante também a participação efetiva da OAB nesse diálogo, também com os demais. Eu acho importante que a OAB também
acione o próprio Conselho formalmente, com procedimentos de controle administrativo, para que aí sim nós possamos nos posicionar oficialmente, sem dúvida. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, acolheu por unanimidade uma proposta de resolução que suprime um trecho da resolução do Conselho responsável por disciplinar a instauração e a tramitação do inquérito civil no âmbito do Ministério Público. A proposta, que envolve diretamente o exercício da advocacia, é de autoria dos representantes do Conselho Federal da OAB no CNMP, Esdras Dantas e Walter Agra Júnior. Os conselheiros alegaram que o dispositivo vai contra o Estatuto da OAB, já que restringe as vistas aos procedimentos nos quais não haja sigilo. O Conselho Federal da OAB apresentou o documentário Advogados pelas Diretas, produção que relembra o protagonismo da ordem no movimento Diretas Já, que tomou conta do país em 1984, pedindo a volta de eleições populares para presidente da República. O documentário, produzido pelo Centro de Memória da OAB, apresenta entrevistas com 3 membros honorários vitalícios do Conselho Federal. Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente durante a concepção do Diretas Já e coordenador do Movimento Popular. Márcio Thomas Bastos, que é ex-ministro da Justiça e também já foi presidente da OAB entre os anos de 1987 e 1989. E Marcelo Lavener Machado, que conduziu a OAB Nacional entre 1991 e 1993. Para o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o movimento social foi fundamental para a redemocratização do Brasil. E, desse modo, o Brasil deu saltos significativos para a redemocratização. Portanto, celebrar a rejeição das diretas já não é comemorar, mas registrar o momento das diretas já é celebrar, a bem da verdade, a redemocratização do Brasil, porque aquele movimento social foi fundamental para este momento. Sem dúvida que o objeto direto dessa acusação era o Mário Sérgio, mas o objeto indireto era a OAB, que estava cada vez mais assumindo um papel de protagonismo naquela campanha pela redemocratização do país. E sem dúvida que 84 e a campanha das diretas, mesmo com a derrota da emenda Dante de Oliveira, foi o primeiro passo, o plano de voo, o ponto de partida da redemocratização do país. Essa influência foi tão grande que não podemos esquecer o atentado que houve à OAB do Distrito Federal, a invasão da sede do Distrito Federal, já que naquela ocasião não tínhamos uma sede do Conselho Federal aqui, as ameaças a todas as instâncias em que a ordem atuava, de modo que a tentativa de intimidação da ordem era sintomática de que os advogados brasileiros, de que a OAB brasileira representava um setor, uma reserva moral. O presidente comentou durante o lançamento do documentário que a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para o Brasil, foi derrubada na Câmara dos Deputados, mas marcou o início do fim da ditadura militar. Ao passo que se registra a rejeição da emenda das diretas já, também se registra, por igual modo, o início do Brasil na ruptura contra a ditadura militar. Porque, embora a emenda não tenha sido aprovada, ela foi amplamente majoritária no âmbito do Congresso e criou um ambiente político propício para a eleição de um civil à presidência da República e um civil não escolhido pelos ocupantes do poder. Um civil que se apresentou como candidato de oposição aos ocupantes do poder, que foi justamente Tancredo Neves. Graças a Deus, hoje nós somos brasileiros livres do jugo do poder militar de então. Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade. E depois do intervalo você confere.
OAB e Secretaria de Reforma do Judiciário tratam de mediação. Voltamos em instantes.